Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar as notícias do Timão porque apesar do período de férias dos jogadores e a parada nos campeonatos, os bastidores do Corinthians seguem movimentados com propostas chegando, recusas sendo feitas, especulações de mercado e até uma treta envolvendo Memphis Depay e o craque Neto que promete agitar os próximos dias. Teve também movimentação nos bastidores sobre o futuro fornecedor de material esportivo do clube, uma negociação importante que pode render cifras significativas aos cofres do Corinthians a partir de 2026. Para começar, vamos falar de uma proposta que chegou ao clube pelo zagueiro e lateral direito Félix Torres, jogador que tem dividido opiniões dentro da torcida corintiana. Muitos torcedores, ao saber da proposta, pensaram logo em liberar o atleta, alegando que ele não tem demonstrado segurança ou consistência suficientes para ser titular absoluto do time. Porém, é preciso analisar a situação com calma. O Félix, apesar de toda a oscilação ao longo da temporada, teve sim momentos em que apresentou bom futebol, principalmente no início do Paulistão, quando chegou a formar uma dupla interessante na defesa. Posteriormente, sua queda de rendimento ficou evidente e ele passou a perder espaço no time. No entanto, curiosamente, o técnico Dorival Júnior resolveu apostar nele numa função um pouco diferente, improvisando o equatoriano como lateral direito em algumas partidas. E não é que ele se saiu bem em algumas atuações, o Félix conseguiu cumprir o papel defensivo com firmeza e até arriscou algumas escapadas pelo lado do campo que surpreenderam positivamente. Em um elenco onde o setor direito da defesa tem carência, com Mateuzinho não repetindo as boas atuações do ano passado e Léo Mana ainda sem maturidade para assumir a titularidade com consistência, o Félix Torres apareceu como uma opção viável e até versátil. Isso por si só valoriza o jogador, que ainda tem o diferencial de ser presença constante na seleção equatoriana e tem grandes chances de disputar a próxima Copa do Mundo. Ou seja, é um atleta que, se bem aproveitado, pode render esportivamente e financeiramente ao clube no futuro. Foi justamente nesse contexto que surgiu a proposta do Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. O clube ofereceu $25 milhões por 50% dos direitos do atleta, o que foi prontamente recusado pela diretoria corintiana. E aqui vale uma explicação: o Corinthians detém 80% dos direitos do Félix Torres, adquiridos junto ao Santos Laguna do México em uma transação que custou $6 milhões. Portanto, mesmo que o valor total da proposta árabe fosse tentador, ela não cobria adequadamente o valor investido, tampouco proporcionava lucro. Além disso, o Corinthians ainda está devendo parcelas dessa negociação, o que agrava ainda mais a possibilidade de aceitar uma oferta considerada baixa. O clube mexicano inclusive já acionou o Corinthians na FIFA por conta desse atraso no pagamento, e agora a questão está sendo avaliada pelo caso Tribunal Arbitral do Esporte. Isso significa que a diretoria corintiana, além de gerenciar o desempenho esportivo do jogador, precisa lidar com um passivo financeiro que pode se tornar um problema em breve. Diante desse cenário, vender o jogador por um valor inferior ao potencial ou ao investimento feito seria considerado uma má gestão. Por isso a proposta foi recusada e o clube deve aguardar outras oportunidades, talvez apostando que uma boa performance na Copa do Mundo possa alavancar o valor de mercado do equatoriano. Em paralelo, o Corinthians segue monitorando o mercado em busca de reforços. Um nome que surgiu recentemente é o do atacante Ronald, que atualmente defende o Swansea City da segunda divisão inglesa. Ronald é um velho conhecido do futebol brasileiro, tendo passado por clubes como o Guarani e Atlético Goianiense, além de uma passagem pelo Estrela Amadora de Portugal. Com 24 anos, ele atua pelos lados do campo e foi sondado pela diretoria alvinegra como uma possível contratação sem custos de transferência, alinhada com a política adotada recentemente pelo departamento de futebol. A verdade é que o clube vive um momento de contenção orçamentária e Fabinho Soldado, que comanda o futebol corintiano, tem trabalhado com criatividade e negociações de baixo custo. Segundo ele mesmo declarou em entrevistas recentes, o modelo atual de contratação do Corinthians se baseia em trazer jogadores livres no mercado, oferecendo boas condições de salário, premiações e luvas, evitando ao máximo o pagamento de transferências diretas aos clubes. Esse perfil é coerente com o atual cenário jurídico, político e financeiro do clube, que enfrenta uma série de pendências e incertezas. Sobre Ronald, no entanto, há ressalvas importantes. O jogador disputou 49 partidas com a camisa do Swansea e participou diretamente de apenas 10 gols, sendo 3 marcados por ele e 7 assistências. Esses números para um atacante de beirada são considerados baixos, ainda mais tratando-se de uma liga de intensidade como a Championship inglesa.
Mesmo que ele tenha atributos táticos ou físicos que chamem a atenção, é legítimo o torcedor corintiano se perguntar se vale a pena apostar num nome que não conseguiu se destacar plenamente nem mesmo em um nível abaixo da Premier League. Voltando ao Fabinho Soldado, é importante mencionar que ele tem sido alvo de assédio de diversos clubes brasileiros. Recentemente, o Atlético Paranaense demonstrou interesse em contar com o dirigente, juntando dose a clubes como Santos e Atlético Mineiro que já haviam feito propostas anteriormente. Todas essas investidas foram recusadas. Fabinho inclusive reiterou seu compromisso com o Corinthians, publicamente afirmando estar focado no projeto do clube. Apesar da pressão e da instabilidade política que marcam o ambiente do Parque São Jorge, ele parece ter se consolidado como uma figura de liderança no CT e no departamento de futebol, sendo inclusive chamado por alguns de presidente do CT. Essa estabilidade interna que ele proporciona é vista com bons olhos por muitos dentro e fora do clube, especialmente no momento em que o Corinthians vive incertezas no comando político. A permanência de Fabinho pode ser estratégica tanto para manter a estrutura esportiva funcionando como para assegurar possíveis saídas ou mudanças bruscas no elenco. Mesmo assim, não se descarta que, diante de uma oferta mais robusta, especialmente do exterior, a situação possa mudar. Outro tema quente no momento envolve a disputa entre Nike e Adidas para se tornar a fornecedora oficial de material esportivo do Corinthians a partir de 2026. A Nike tem uma longa parceria com o clube, sendo fornecedora há mais de 20 anos, mas o contrato atual está bastante defasado, girando em torno de 30 milhões de reais anuais. A Adidas surgiu com uma proposta significativamente superior, beirando os 80 a 85 milhões por ano, incluindo luvas e outros bônus comerciais. Essa diferença chamou a atenção da diretoria, que resolveu abrir conversas com ambas as marcas para avaliar o melhor caminho. O atual presidente em exercício, Osmar Stabile, tem conduzido esse processo como um verdadeiro leilão. Mesmo com a Nike tendo uma cláusula de preferência, o clube quer garantir o melhor contrato possível tanto financeiramente quanto em termos de fornecimento e distribuição de produtos. A proposta da Adidas se mostra vantajosa nesse sentido, que pressiona a Nike a fazer uma contraproposta muito acima dos valores praticados anteriormente. No momento, aguarda-se essa resposta da Nike para definir o desfecho, mas os indícios são de que a Adidas está mais próxima de vencer essa disputa. Por fim, uma situação inusitada ganhou as redes sociais recentemente e envolve o atacante Memphis Depay e o ídolo corintiano craque Neto. O jogador holandês lançou um rap chamado São Paulo Freestyle, no qual alfineta diretamente Neto com um verso que, segundo tradução livre, diz: Neto pagando de doido, vai ver a paixão pelo game, ou cada vez que mancha meu nome suas contas estão sendo pagas. A rima causou grande repercussão, já que o Neto é conhecido por suas críticas contundentes no programa Os Donos da Bola, onde frequentemente comenta o desempenho de atletas com opiniões fortes. A provocação caiu como uma bomba e a expectativa agora é sobre como Neto irá reagir. Como ex-jogador e ídolo do Corinthians, além de referência midiática, o Neto dificilmente deixará essa passar em branco. Muitos já aguardam ansiosamente o programa da próxima semana para ouvir a resposta dele. O que é curioso é que essa rixa pode ganhar proporções maiores, já que o Neto, além de ídolo histórico, principalmente pelo título brasileiro de 1990, é uma figura com grande influência entre a torcida. Já Memphis, apesar de ter conquistado o Campeonato Paulista e evitado um rebaixamento, ainda está longe de ser visto como um ícone do clube. Esse tipo de provocação pode gerar um desgaste desnecessário com a torcida e até dentro do vestiário. Esse cenário demonstra como o futebol vai muito além das quatro linhas e como cada movimento, cada fala ou postagem pode reverberar fortemente no ambiente do clube. Seja na gestão do elenco, nas negociações com patrocinadores, nas contratações futuras ou na forma como figuras públicas se posicionam em relação ao clube, tudo influencia direta ou indiretamente o momento do Corinthians. E como sempre, a Fiel está de olho em cada passo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um comentário elogioso pode acender chamas de especulação. Foi exatamente isso que aconteceu após Zico, ídolo máximo do Flamengo e um dos maiores nomes da história do futebol nacional, rasgar elogios ao Corinthians em uma recente entrevista. Embora a fala tenha sido feita em tom respeitoso e cordial, os torcedores e especialistas não deixaram passar despercebida a admiração demonstrada pelo Galinho ao clube paulista, alimentando rumores e teorias sobre uma eventual aproximação entre as partes.
Segundo fontes próximas, Zico destacou a organização atual do Corinthians, elogiando a gestão do clube, o trabalho de base e a paixão da torcida. O Corinthians tem feito um trabalho muito interessante. É um clube com uma história gigantesca e uma torcida que empurra o time em qualquer situação, teria dito o ex-camisa 10. A fala, embora genérica à primeira vista, ganhou contornos de especulação especialmente por vir em um momento conturbado no Parque São Jorge, com mudanças internas e busca por novas lideranças no futebol. Rapidamente, surgiram burburinhos sobre uma possível colaboração de Zico com o Corinthians, ainda que de forma informal ou em algum projeto pontual. Alguns torcedores mais entusiasmados até cogitaram um papel de conselheiro ou consultor técnico, cenário que, embora improvável devido à ligação histórica do ex-jogador com o Flamengo, não é totalmente impossível no mundo volátil do futebol. Outros analistas acreditam que os elogios foram apenas parte do espírito esportivo e da visão lúcida que Zico sempre demonstrou, valorizando o que há de bom em outros clubes, mesmo rivais. Ainda assim, em um cenário onde ídolos do futebol começam a transitar por diversas frentes, seja como comentaristas, dirigentes ou mentores, não faltam razões para imaginar novas possibilidades. Por ora, nada concreto foi confirmado, mas a fala de Zico acendeu uma chama. No futebol, elogios nem sempre são só elogios, às vezes, são sinais de algo maior por vir. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!